Boa noite, queridos irmãos. Vou tentar ficar aqui em cima, caso fique ruim para a gente poder trabalhar com os slides aqui, eu desço, para o patamar de baixo. É com grande prazer que mais uma vez estamos aqui para mais uma vez pregar as boas novas do Senhor, o Evangelho que um dia nos alcançou e que temos a firme esperança que um dia encontraremos com o Senhor. E hoje eu vim trazer uma palavra com o objetivo de mostrar para aquele que ainda não entendeu, não conseguiu perceber, até mesmo criança mais nova, de uma forma bem simples, passar mais uma vez essa palavra do Evangelho. Essa obra salvadora que é capaz de redimir um homem com Deus, né? Eu fiz os slides, uma ferramenta que a gente usa muito, principalmente eu, né? Até coloquei lá Guilherme dos slides na escala. E a gente tem que saber, aprender, né, a usar essas ferramentas que temos facilidade para o aproveito do trabalho do Senhor. E vou pedir o Lucas para que possa colocar para a gente. Eu vou usar a palavra simples, de maneira direta e fácil de ser entendido. E é sempre bom lembrar que não é por slide, não é por uma estratégia, não é por um bom roteiro, não é por uma boa programação que alguém vai conseguir ter os olhos abertos e entender qual é a grandiosidade desse amor que num dia nos alcançou, né? Então a gente está aqui colocando diante de Deus e da sua vontade que através do seu Espírito Santo possa levar essa mensagem para aquele que necessita. E não somente falando do Evangelho, mas também quero falar da importância que temos como cristão de testemunhar, de permanecer em um caminho de santidade para que possamos agradar ao Senhor. Então, uma pergunta que uma criança às vezes diria para o seu pai: como ir para o céu? Como ir para o céu? Uma criança poderia perguntar assim, uma forma bem direta: como ir para o céu? O Brasil, assim como outros países, como tem essa cultura do cristianismo, muitos têm essa noção que após a morte é um lugar, a gente vai para um lugar, seja ele o céu ou o inferno. O céu pode ser o paraíso, pode ser estar perto de Deus, estar junto com Deus. Todo mundo tem essa noção, todo mundo tem isso. Até aqueles que não estão participando de uma igreja ou que não frequentam uma igreja, ele desde a sua infância já vem com esse conhecimento, essa cultura chega a ele de céu e inferno. Não é isso? Aqui no Brasil e em outros países também tem. Então uma pergunta que muitos fazem, uma pergunta que uma criança faz para o seu pai, uma pergunta que às vezes uma pessoa em uma certa idade avançada, ela faz essa pergunta: como ir para o céu? Como obter a salvação? Como faz isso? Como isso funciona? E por mais que às vezes parece tão simples, parece que está tão na cara, escancarado, que está fácil de enxergar, que para ir para o céu precisamos de Jesus, mas mesmo assim os homens estão cegos. As pessoas não conseguem entender, está ali na cara, está na Bíblia. Eu pesquisando, usando a inteligência artificial, eu perguntei para ela como fazer para chegar no céu, como ser salvo. E a inteligência artificial me respondeu que a gente precisava, segundo a tradição cristã, precisávamos se arrepender dos nossos pecados e confessar a Cristo como Salvador. E aí obteríamos a salvação. Olha o que uma inteligência artificial fala. Se você pesquisar na internet como ir para o céu, você vai encontrar respostas, parece que muito claras, que precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Mas como o hino que nós cantamos diz, parece que está cego. As pessoas não conseguem enxergar quão grandiosa e maravilhosa é esse amor que está na porta de cada um. Porque isso é apenas Deus pode levar esse evangelho, apenas Deus pode tirar essa casca, essa camada que cega o homem. Às vezes é a religiosidade, às vezes é por causa das suas boas ações, boas práticas. Ela está cega, está distante, não consegue enxergar Cristo como o único Salvador. Então está aqui. Nossa mensagem de hoje vai se basear em cima disso, no Evangelho, as boas novas. Essa boa notícia em que Jesus
derrotou o inimigo, o pecado. Jesus, através deles, conseguimos se reconciliar com Deus. Religião, no seu significado mais literal, tem esse sentido. Religião é religar com Deus. Mas acontece que todas as religiões criadas pela humanidade, seja budismo, catolicismo, cristianismo, seja qualquer ismo que tiver, ela não tem o poder, a igreja, templos, não tem essa capacidade de ligar o homem a Deus, de religar o homem a Deus. E a nossa religião, nesse sentido da palavra, que liga os homens a Deus, nossa religião é Jesus, que é só um mediador entre os homens, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, diz a Bíblia. Então vamos lá. Como ir para o céu? Um pensamento comum, as pessoas tendem a pensar que a gente pratica boas obras, ou pratica coisas boas, ou a gente persegue um caminho de santidade, que é a gente mirar no alvo de perfeição e seguir ele. As pessoas tendem a pensar que fazemos isso para obter, com a finalidade de conseguir a salvação. Com a finalidade de, quando partirmos dessa terra, a gente encontrar com Deus em base em mérito. Isso aí é um pensamento comum, né? Usando palavras bem simples. Santidade é ser uma pessoa boa, ajudar o próximo, para ser alguém melhor. Palavras simples. E isso com a finalidade de obter a salvação. Esse é um pensamento comum. De ir para o céu ou ir para o paraíso. Naturalmente, as pessoas tendem a pensar que o motivo de praticar o bem é para alcançar a salvação. Esse é um pensamento que está muito enraizado na nossa sociedade. Está muito enraizado até mesmo no meio cristão, no meio da igreja, seja evangélica, seja católica. Isso aí está enraizado. A gente conversando com pessoas, a gente pode perceber isso. Se você chega para uma pessoa e fala, como é que a gente consegue obter a salvação? E muitas vão dizer, algumas até dizem, é por crer em Cristo. Mas aí a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor, né, para a gente conseguir obter a salvação, né? E a gente vê que esse pensamento é errado. E quando a gente diz que salvação não precisa de boas obras, as pessoas tendem automaticamente a pensar que estamos dizendo que salvação não tem importância nenhuma, que a santidade não tem importância nenhuma. Tendem a pensar que a gente falar que para a salvação não precisa de boas obras, tendem a pensar que a gente está falando que não tem importância nenhuma fazer coisas boas, não tem importância nenhuma a gente tentar ser alguém melhor, que isso não vale de nada, porque afinal, se a salvação é concebida através de Jesus Cristo e não é por eu ser uma pessoa boa, então não tem valor nenhum eu praticar o bem. Isso as pessoas pensam. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então, a gente quando falamos que é para ser salvo, não precisa de boas obras, as pessoas tendem a pensar que estamos dizendo que você não precisa fazer coisas boas. Podemos pecar à vontade. Isso é uma coisa que vem automaticamente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar conversando até vez com uma pessoa de igreja, né? Uma pessoa que vai na igreja, conhece Jesus Cristo como Salvador, e a gente às vezes trocando a ideia, a gente percebe isso. Ué, mas calma aí, Guilherme, você está falando que então que a gente não precisa fazer coisas boas para chegar ao céu? Mas não é assim não, rapaz. Aí você vai viver pecando, é isso, é? A pessoa tende a pensar dessa forma. As pessoas tendem a pensar que no final da sua vida, no final da sua carreira, quando ela partir desse mundo, quando ela morrer, lá vai haver uma balança em que será pesado todas as coisas boas e as coisas ruins que você fez durante a vida. E que através desse mérito, se as coisas boas que você fez forem maior do que as coisas ruins, aí sim você vai alcançar, você vai merecer o céu. É um pensamento que está dentro do coração, está dentro da mente de muitas pessoas. Né? Coloquei aqui uma figura de uma balança. Se as coisas boas forem maior, então assim ela merecerá o céu. Mas esse é um pensamento errado. Até coloquei aqui, né, frisando que esse é um pensamento errado. Quando morrer, a pessoa passará por um julgamento. Se praticou muitas coisas boas, vai para o céu. E se praticou muitas coisas ruins, vai para o inferno. Esse não é o pensamento que muitos têm? Conversando com nossos colegas de trabalho, conversamos às vezes com irmãos, não é esse pensamento, pessoas que se dizem irmãos, não é esse pensamento que às vezes elas passam?
que a salvação é através do mérito, que a salvação temos que merecer, a chegar a Cristo através de merecimento, é uma coisa que é muito comum. Espero que você já tenha entendido que para a salvação, para ir para o céu, para ir para o paraíso, você não consegue através da força que está nos seus braços, através da sua força de vontade, através de fazer o bem, você não consegue merecer a salvação. Espero que todos que estão aqui pensam dessa forma. Mas se ainda ficou confuso, a gente está tentando trabalhar em cima disso. Espero que o Senhor possa iluminar a mente para que entenda que através de Jesus Cristo somente conseguiremos a salvação, conseguiremos ser resgatados, conseguiremos sair de um estado de deterioração, um estado de morte e passar para a vida. Então, o que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Cadê minha água? Estava querendo água de coco, né? Mas o Jorge não trouxe para mim hoje. Então, o que a Bíblia nos diz disso? A Bíblia, através da Bíblia, temos muitas religiões criadas, muitas igrejas criadas. Temos as igrejas assembleianas, a igreja Casa de Oração, os metodista, batista, católica, e todas elas falam que têm as suas ideologias, que foram através da Bíblia, que foram criadas, mas às vezes muitas das religiões têm como método de salvação os méritos, e parece que a Bíblia não consegue passar porque está cego diante dele. O que a Bíblia diz, a sua mensagem principal, apontando para Jesus Cristo, desde o Éden, apontando que precisava haver um derramamento de sangue. Muitas das religiões, muitas das pessoas ainda ficam pensando que que o homem ainda tem salvação, no sentido de o homem ainda poder ser reaproveitado. Mas acontece que o homem não tem capacidade alguma de ser reutilizado. E por isso que Jesus, através do seu sacrifício, ele nos lava e um dia nós seremos transformados para assim habitar com ele eternamente. Então, a Bíblia nos mostra que devemos fazer as coisas boas não para obter a salvação, mas é o contrário. A finalidade para... Porque nós já temos, isso mesmo. Nós já temos, é o contrário. É porque nós já temos a salvação. Passa o slide para a gente, Lucas. É porque nós já temos a salvação que precisamos, que necessitamos de fazer coisas boas. É por causa que a gente um dia foi resgatado, um dia fomos tirados daquela pocilga, do lixão, e fomos retirados de lá por Jesus Cristo. Aí sim nós temos o dever, nós temos quase que obrigatoriamente a gente buscar a ser uma pessoa melhor, a testemunhar, a ter uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, uma mudança de conduta. Isso a gente precisa. Temos essa necessidade. Isso a Bíblia nos mostra. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, passagem muito conhecida por nós, ele fala claramente que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Não vem das obras, não vem por fazer coisas boas, não vem por aí. Para que ninguém se glorie, para que ninguém possa bater no peito e falar assim, eu fui salvo porque eu mereci, porque eu fui fiel, porque eu fui firme. Não vem das obras. É impossível o homem chegar a Deus através das obras. E ele continua no versículo 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, se vem na sua mente, se às vezes a pessoa pensa, então salvação é só por Jesus, né? Então pode pecar à vontade? Não. O Senhor nos salvou, nos resgatou, Ele preparou um caminho para que pudéssemos andar, Ele preparou um alvo, Ele quer que a gente busque o caminho da santidade, que é cada dia buscar melhorar, cada dia ter essa mudança, essa lutar contra o pecado, lutar contra as vontades, contra as concupiscências, né? Que é o desejo elevado sobre certas coisas pecaminosas. Então, é isso que a Bíblia nos mostra. Um versículo muito claro. E aqui, após ser alcançado por Cristo, temos o dever de praticar boas obras.
E Romanos capítulo 6, versículo de 10 a 13, ele fala assim: porque quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vos consideravos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então a Bíblia, ela nos instrui, ela nos mostra que a gente faz coisas boas. A gente tem esse alvo de ser alguém melhor. Não com a finalidade de obter a salvação, mas sim porque já somos salvos e já recebemos essa salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, essa balança, ela não existe. Quando partirmos daqui, a Bíblia não fala que será através de méritos, não fala que é através de coisas boas que a gente vai ser salvo. Ah, mas você pode pensar, ué, Guilherme, mas Deus não deu aqueles 10 mandamentos? Não é para a gente seguir aquilo para ser salvo? Não. E a Bíblia fala que através da lei, através dos 10 mandamentos, nenhuma carne será justificada perante a Deus. Não é praticando aquilo que você será justificado perante a Deus. E ali em Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É isso que a Bíblia nos diz. Então vamos separar as coisas em duas coisas diferentes. Vamos desvincular fazer coisas boas para obter a salvação. Pensa da seguinte forma: a gente tem aqui a santidade, que é esse alvo, é buscar melhorar, é ter um alvo em mente, Jesus Cristo, ter a perfeição em mente e buscar ser perfeito. Não que conseguiríamos, não que vamos conseguir ser perfeitos, mas ter isso em mente. Então, enquanto vivo neste mundo, praticar a prática de coisas boas, de boas obras, deve ser constante, a fim de testemunhar para as pessoas, porque é o caminho que Deus preparou de antemão para que pudéssemos andar nele. Esse é o caminho que Deus preparou. Essa é a vontade de Cristo em cima da pessoa que ele já redimiu, que ele já salvou. Outra coisa é a salvação. Separe isso. Pense que para a salvação o homem não pode ajudar 1%. É 100% Jesus. Não temos nada para acrescentar à salvação, pois no estado natural do homem temos um DNA corrompido, um DNA que é podre, cheira mal, um DNA de pecado que veio passando de geração em geração, desde aquele pecado lá no Éden até hoje. O homem já nasce com esse pecado enraizado dentro dele e por isso ele não consegue fazer nada para merecer a salvação. Então a salvação, ela é 100% vinda de Jesus. Somente um ato externo pode nos reconciliar com Deus, e esse ato vem 100% de Jesus. Vamos então entender esse termo DNA corrompido que eu usei, um termo que às vezes é usado para tentar mostrar esse pecado que nasce já com cada um de nós. Deus, lá no Jardim do Éden, ele cria o homem perfeito. Ele tem contato, ele tem ligação direta com Deus. Mas Deus, ele fala com o homem ali em Gênesis capítulo 2, versículo 16, e ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. O homem, no momento que come do fruto que Deus proibiu, que Deus falou para não comer, ele não morre automaticamente, ele não cai morto no chão, mas ele morreu espiritualmente. Aquela ligação que ele tinha direto com Deus foi cortada. É por isso que a palavra religião é religar, é ligar-nos novamente com Deus, porque lá no Éden essa ligação foi cortada. E daí, depois disso, eles reconhecem que estavam nus. Coloquei aqui um círculozinho azulzinho, né? Não sei se todos estão enxergando, para representar esse homem limpo, perfeito que Deus criou. E um círculo vermelhinho para representar esse homem caído, esse homem perdido, esse homem que já nasce com ele, esse DNA corrompido.
essa morte que habita dentro do homem. E assim, toda a sua descendência, todos que vieram depois disso, já nascem desde bebezinhos com o pecado dentro dele. Em Romanos 5, versículo 12, ele diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. A Bíblia nos mostra isso. Todos são pecadores. Não tem nenhum que consegue falar, não, eu sou bom, eu nasci puro. Não tem ninguém que consegue falar isso. Porque todos nós, é o que a Bíblia nos mostra, não é o que eu estou falando, não é o que um esquema de slide está passando, mas é o que a Bíblia nos mostra, é o que a Bíblia nos fala, em que todo ser humano ele é pecador. Em Romanos, capítulo 3, ele fala, todos são pecadores. Todos são pecadores. Então, a pessoa crescendo, desenvolvendo com aquele pecado dentro de si, é o que a Bíblia muitas vezes vai se referir a esse estado como o velho homem. Então, se você não sabe o que a Bíblia fala que é o velho homem, é esse estado natural do homem em que ainda ele está com uma pendência contra Deus, ainda está distante de Deus. É isso que a Bíblia chama de velho homem. E por ele ter esse pecado no singular, o pecado que ele já nasceu, ele comete pecados no plural. É a consequência, sendo vários dele, diversos. Cobiça, orgulho, inveja, mentiras, matar, roubar. Isso é coisas que o homem gera porque ele tem esse DNA corrompido que vem de Adão e Eva, que passou de geração em geração. E tem um pecado que muitas vezes a gente cai, né, que é a gula. A gente às vezes passa despercebido pelos nossos olhos o pecado da gula, mas ela é um pecado. Eu nunca me vi numa situação que eu pratiquei, que eu cometi esse pecado, mas provavelmente já cometi várias vezes ao longo da vida. E muita gente cai nesse pecado da gula, às vezes sem perceber, né? Então, através de Jesus, através da sua remissão, a gente perde, a gente é tirado essa morte que está em cima de nós, é tirado essa condenação de cima de nós, e nós novamente somos religados. Repare bem aqui no interior dele o círculozinho azul. E aí sim nós temos o dever de praticar o bem. Mas ainda por estar nessa carne que foi deteriorada, essa carne ainda vai nos gerar pecados. Após a gente obter a salvação, após Cristo nos salvar, enquanto vivos, não vamos conseguir viver tranquilos com a respeito do pecado. Sempre vai estar na nossa porta, nos chamando. E o pecado, ele tem o seu certo prazer. Carnalmente, o pecado ele não é ruim. Falando humanamente, o pecado ele é bom, é prazeroso, muitas das vezes. Mas enquanto o ser humano estiver nessa vida, enquanto ele estiver aqui, por mais que Cristo o limpou, por mais que Cristo o salvou, ele ainda vai cometer pecados. Mas isso tem que ser um acidente, não viver dentro do pecado. E isso sim é chamado de novo homem. É isso que Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, ele fala que ele haveria de nascer de novo. Ele precisava de nascer de novo. E Nicodemos, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e novamente nascer? E é isso que ele está se referindo, passar dessa morte para a vida, através desse sacrifício que é pela fé, simplesmente acreditando em que Cristo sofreu 3 horas na cruz, a condenação que ia cair sobre cada um de nós, e reconhecer que em nós mesmos não habita o bem, que precisamos dele para o arrependimento. E assim mesmo você vai nascer de novo. Prosseguindo para frente, de uma forma mais simples, imagine que esse aqui é aquele homem natural, esse círculo vermelho representando o estado natural dele, com o pecado original em si. E para conseguir a salvação, ele precisa passar pelo sacrifício de Cristo, que ele sofreu na cruz, acreditar nisso, para que a gente possa obter, ser salvos da ira. Vemos aqui então que esse pecado, ele é cravado na cruz. Ele é cravado na cruz. E aí sim, Deus, Jesus, vai sofrer a condenação que nós mereceríamos sofrer. Ali em Isaías 53, versículo de 3 a 10, eu pedi aos irmãos que
puderem abrir suas Bíblias, né? Para a gente poder ler essa passagem tão interessante. Uma passagem em que um homem, um profeta, muitos anos antes, mais ou menos 800 anos antes, ele já previu esse remédio que Deus enviaria para redimir o homem. Isaías 53, versículo 3 em diante. Olha só o que Isaías fala aqui. Isso foi muito antes, ninguém tinha noção ainda, Jesus é o homem que vai morrer, ninguém sabia disso, era muito tempo antes. Mas ali Deus, através da sua escritura, ele foi revelando aos poucos, indicando ao homem que ele precisava desse remédio para a salvação. Isaías, ele fala assim então, era desprezado e o mais indigno dentre os homens, isso se referindo a Deus, a Jesus enquanto ele veio aqui na terra. Homem de dores e de experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou ao Senhor moê-lo ali na cruz. Agradou moê-lo, ele se fez pecado por nós. Ele que veio aqui nesse mundo, veio limpo, nunca andou nesse mundo aqui de forma que nunca praticou, não houve engano na sua boca. Ali na cruz ele se fez pecado por nós e agradou a Deus moê-lo. E é o que mais esteve distante de Deus. Foi aquele momento ali de Jesus na cruz, onde Deus o deixou ali e agradou ao Pai moê-lo. Continuando o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso Isaías fala a respeito de Jesus, mais ou menos 700, 800 anos antes de Jesus nascer, né? Então a gente vê aqui que o homem, para ele ser redimido, para ele ser limpo, para ele sair desse estado natural, ele precisa confiar que Cristo na cruz, ele pagou o preço por nós. Eu conversando com meu pai, ele me mostrou esse outro versículo de Colossenses que mostra muito bem essa visão que nós temos. Colossenses capítulo 2, de 13 a 14, ele diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e incircuncisos na vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, encravando na cruz. Volta os slides lá para a gente, Lucas. Então vou voltar aqui o slide aqui para a gente poder visualizar novamente esse processo, em que ele fala que ele riscou a cédula que era contra nós, tirou do meio de nós e encravou ela na cruz. E apenas assim que o homem consegue se redimir. É assim que o homem consegue chegar ao céu. Uma pergunta simples: como o homem chega ao céu? Através da fé em Jesus Cristo. Crendo que Jesus Cristo sofreu, passou isso tudo ali na cruz por nós. E aí sim
o homem ele se tornará limpo, ele nascerá novamente, ele vai ser gerado de novo através da morte de Jesus Cristo. De uma forma, uma outra visão de podemos visualizar essa grande salvação que está na porta de cada um batendo, para aqueles que ainda não têm essa confiança de fé, para a gente poder entender melhor. Vamos colocar aqui. Pense nessa linha aqui como sendo a sua vida toda. Em suas extremidades temos o seu nascimento e no final temos a morte. Isso é uma certeza que todo mundo pode ter, até quem não acredita na Bíblia. É uma certeza que podemos ter, é que um dia morreremos. Porque a gente já viu, não tem ninguém aí com mais de 150 anos andando nessa terra hoje. Né? Todo mundo que passou já partiu, já morreu. Então pense nessa linha. Então, ao longo de nossas vidas, a gente comete coisas boas, pratica coisas boas, pratica boas ações, e isso aqui é representado como um tracinho para cima, e também fazemos coisas ruins ao longo de toda a nossa vida. Num pensamento comum, novamente, o pensamento que as pessoas têm dentro dela, elas pensam que, por mérito, baseado em quantas coisas boas ela fez ao decorrer dessa vida dela, quando ela morrer, ela vai ir para o céu ou para o inferno. As pessoas tendem a pensar dessa forma. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Não funciona através do mérito, como eu já disse. Ele funciona, na verdade, dessa seguinte forma. O homem, desde o momento que ele nasce, ele está com o DNA dele corrompido. Ele já está num caminho de morte. Não tem outro lugar. Ele está caminhando com passos lentos para o inferno. O final dele é a condenação. Porque todo homem é o que ele merece, é a condenação eterna. Então é esse homem natural que nasceu com o pecado desde bebezinho até a sua vida toda fazendo coisas boas. O final dele vai ser o inferno. Vamos colocar a gente numa situação que a gente vai lá, pega um bebê recém-nascido, tranca ele numa sala e ele vai praticar coisas boas a vida toda. Desde o momento que nasce até o momento que ele morre. Vamos supor que isso seja possível. Será que essa pessoa que a vida toda não cometeu nenhum erro, quando ele morrer, ele vai para o céu ou ele vai para o inferno? A gente vê que o caminho dele é o inferno. Por quê? Porque ele tem o pecado que passou de geração em geração até chegar a ele. Esse pecado que está dentro dele enraizado. E mesmo que, não é impossível isso, mas mesmo que se fosse possível, ele passar a vida toda fazendo coisas boas, é impossível de se tornar apto a ir para o céu, apto de merecer a salvação. Por mais que ele, a sua vida toda, se batizou, subiu em montes, orou, praticou o bem, deu sua fortuna aos pobres, ele nunca conseguirá alcançar o céu através dos seus esforços. E sim, como é que a gente chega então, Guilherme, lá em cima? Eu já falei a resposta, é através de Cristo, é através do que ele fez. Ele nos tira dessa linha aqui. Uma vida essa que a gente viveu, independente da idade, viveu em pecados, viveu no mundo, cometendo pecados, às vezes até mesmo dentro de uma igreja, mas de um momento a gente reconhece. Deus abre os nossos olhos para reconhecer que através dele conseguiremos a salvação. Acreditamos naquele sacrifício ali que ele fez na cruz. E aí sim, vamos para uma outra linha que vai dar o caminho para o céu. Uma outra linha que a gente não tem como a gente voltar aqui para baixo e para o inferno. Essa linha ela vai dar direto na salvação, direto no paraíso, direto no céu. E aqui, na Bíblia, ela nos fala, lá em João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem um verbo no presente, ele já tem, ele não vai ter a salvação, ele já tem a salvação. E crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará no futuro, ele não entrará em condenação, mas passou no passado, ele passou da morte para a vida. Lembra que eu falei do estado de morte, que a pessoa está desligada com Deus, está podre em seus pecados, em sua iniquidade, ela passou da morte para a vida. Ele é o caminho. João capítulo 14, de 1 a 6, fala que ele é o caminho. Ele é o único caminho em que conseguimos sair dessa situação aqui para essa outra situação.
Em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a gente vê, ele nos vivificou, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. A gente estava nessa situação de morte, e aí a gente foi para a vida. E ali em Efésios 2, de 1 a 10, a gente vai ler aqui novamente uma passagem para a gente poder entender melhor. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Qual que é o curso desse mundo? Qual é o final da vida aqui do homem pecador? É o inferno. E andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, por natureza, naturalmente filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque aquela passagem que nós já lemos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então qual a finalidade? Boas obras. Somos salvos para isso. Devemos praticar as boas obras. E aqui, voltando para o nosso slide, a gente vê que essa passagem fala que ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados. E não passou, nos restaurou novamente, nos religou. E isso é só através de Jesus. Então, agora temos o dever de praticar coisas boas. Temos que ter um bom testemunho para mostrar a todos que estão à nossa volta, a nossos amigos, a nossos colegas de trabalho, mostrar a ele, através do nosso bom comportamento, através de uma boa conduta, a grande salvação que um dia chegou a nós. E que através disso Jesus possa usar você para elevar esse evangelho, levar essa boa notícia em que Jesus morreu por cada um de nós. É um dever nosso, porque muitas das vezes alguém pode ficar confortável, não, eu sei que eu vou para o céu quando morrer, eu vou ficar tranquilinho aqui na minha. Mas na verdade a gente tem esse dever, a gente deve ir atrás, a gente tem que ter essa luta. A Bíblia nos ensina a lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, porque nós já somos salvos, porque a gente deve testemunhar isso às outras pessoas. Em Romanos, capítulo 12, ele dá ali algumas instruções para nós de como a gente pode andar aqui nesse mundo após ser salvo, de uma maneira digna, de uma maneira que Deus espera de nós. Ele fala assim, a partir do versículo 9. Você pode colocar aí, Lucas. Essa é os conselhos, essa é a maneira que você deve andar. Essa é a forma que você deve agir, não para obter a salvação, e sim porque já recebeu a salvação. No versículo 9 de Romanos capítulo 12, ele começa assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, amem-se sinceramente uns aos outros com amor fraternal, tenham paz em honrar uns aos outros, tenham prazer em honrar uns aos outros. Nunca deixem de ser zelosos, mas mantenham o fervor no serviço ao Senhor. Alegram-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem em oração, compartilhem o que têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aquele que vos persegue, abençoa-nos e não os amaldiçoem, alegram-se com os que se alegram, chorem com os que chorem,
Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios nos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, o que a Bíblia fala para fazer? Vamos maltratar ele, seu inimigo chegou na sua porta. É uma pessoa que a vida toda te injuriou, fez coisas ruins para você, te causou prejuízo, seja financeiros, ou seja para sua família. Ele chega na sua porta com fome. Você deve retribuir ele com o bem, tratar ele com o bem. Se ele estiver com fome, dá a ele de comer. Se estiver com sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem ser vencido pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E esses são os conselhos que Deus nos dá, para que nós possamos viver de uma maneira a trazer paz para as pessoas, de uma maneira a abençoar a vida das pessoas. E não é só abençoar os amigos, é abençoar também os nossos inimigos. A Bíblia nos instrui isso. Muitas das vezes, muitos crentes, muitas pessoas têm isso em mente. É claro que não é algo fácil, principalmente no trânsito, em que a gente está à flor da pele, em que se o cara der uma fechadinha, a gente já estoura, buzinando, gritando, às vezes até xingando, né? Mas a gente sempre tem que lembrar disso, é tratar as pessoas com o bem, é tratar as injustiças, responder às injustiças que os outros fazem conosco, de forma a abençoá-los, retribuir o mal com o bem. Isso é uma coisa que Deus, que a Bíblia nos instrui, não para que possamos obter a salvação, não para que possamos merecer o céu, mas é porque já fomos limpos, já fomos lavados pelo Senhor. E esse é um dever que tem a cada um de nós. E agora a gente pode ver, tá ligado aí, Lucas? A gente pode ver que durante essa nossa vida, depois de ser salvos, vamos fazer coisas boas. E esse é o nosso dever. Mas mesmo assim, se a gente cometer pecados, como eu já disse, estamos ainda vivos aqui nesse mundo, com a carne destruída, ainda o nosso corpo ele sente desejo para coisas ruins. Ainda assim temos a possibilidade de cometer pecados, mas nós devemos saber que Deus, ele tem um advogado, nosso advogado é Jesus, que está à direita do Pai, que intercede por nós. Ainda que cometemos pecados, pelo enquanto ainda temos esse corpo corrompido, que é a carne, não vamos nos livrar totalmente do pecado. E lá em 1 João, capítulo 1, de 8 a 10, ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não há pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Passa para o capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então tenha isso em mente. Não tem ninguém que pode bater no peito: eu fui salvo, mas eu sou o cara perfeito, eu sou o cara top. Eu não peco mais, não cometo mais pecado. Ele é mentiroso. Está fazendo a palavra de Deus mentirosa, porque a Bíblia fala que enquanto a gente estiver aqui no mundo, iremos cometer pecados. Mas agora não vivendo mais dentro do pecado. Tem aquela pessoa que fala: eu sou salvo, eu aceitei a Cristo. Mas uma pessoa que não busca, não move uma palha para buscar a Deus. Não move uma palha para fazer o bem. Vive a vida toda dentro de botecos, bebendo, entregando a sua vida à prostituição. Eu sou salvo sim, mas você olha para a vida dela e vê aquela vida completamente contrária ao que ela está dizendo. Não que por ela fazer coisas ruins ela perdeu a salvação, porque isso não existe. Mas nós mostramos para os outros que já recebemos a salvação através da nossa conduta, através da nossa maneira de viver.
E uma vez salvo, salvo para sempre. Agora falando para aquelas pessoas que acham que sim, a salvação ela é através de Jesus. Sim, a salvação é através de Cristo. Sim, só Jesus salva. Mas se você não permanecer firme, meu amigo, você não vai para o céu não. Você tem que permanecer firme. Meus irmãos, se dessa maneira fosse, se a gente tivesse a possibilidade de perder a salvação, então Deus toda hora ia escrever o nosso nome no livro da vida e ia riscar toda hora. Escreve o nome no livro da vida e risca. Escreve e risca. A gente ia ter uma insegurança em nós, porque a nossa salvação ia estar em cima de quem? Ia estar nos nossos braços. Mas graças a Deus, como foi 100% por mérito dele, a nossa salvação está contida, está retida com Deus. E das mãos de Deus, ninguém pode tirar. Ali em João, capítulo 10, versículo de 37 versículo 27 a 30, pediu o Lucas para colocar para a gente também. Jesus, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém nos arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quem que fala isso? Será que é eu, o Guilherme, que estou falando? Não, meu irmão, a salvação não tem perca não, você está com Cristo. É eu que estou falando isso? É o próprio Jesus, através da Bíblia, falando que ninguém arrebata da mão dele. Então você que às vezes é crente sim, aceitou a Cristo como Salvador e acha que necessita para ser salvo, manter-se fiel. E lembra que eu estou falando, para ser salvo. Precisamos sim permanecer firmes, mas não com essa finalidade. Não com a finalidade de dar manutenção à nossa salvação. Não com essa finalidade, porque a nossa salvação ela é unicamente baseada pelos méritos de Cristo ali na cruz. E em Romanos, capítulo 8, também, uma passagem muito famosa. Capítulo 8, versículo 32 em diante. Coloca para a gente, Lucas. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nos não dará também ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não é os homens, é Deus quem os justifica, é o próprio Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará? Quem pode nos separar desse grande amor em que nós não merecíamos nada, entre que nós estávamos mortos, como aquele rapaz que foi assaltado pelos os ladrões, e ali o bom samaritano vai até ele morto, largado, cuida dele, o resgata. Isso Jesus Cristo fez por nós. Quem pode nos separar deste amor? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Até aí, Lucas. Então nós vemos, meu irmão, se você pode falar no seu coração, você pode colocar no seu coração, meu irmão, se você já aceitou ele como Salvador, se você um dia foi alcançado pela salvação, nunca mais perde. Não existe perca de salvação para os que foram recebidos por Cristo. Porque a salvação está contida nas mãos de Deus e não nos nossos braços. Então tem que ter isso em mente. Mas sempre lembrando, devemos sim permanecer fiéis, devemos sim buscar o caminho de santidade, ser santo porque ele é santo, diz as Escrituras. Devemos sim, não com essa finalidade de salvação, mas sim porque devemos testemunhar, porque é o caminho que Deus preparou para nós. Então, para a gente finalizar, coisas que você pode tirar, usando palavras muito simples, usando palavras que as pessoas podem conhecer. Uma primeira coisa que aprendemos aqui, a primeira coisa que tentei passar aqui, a primeira coisa que Deus nos mostra através da sua Bíblia.
Fazer coisas boas não leva ninguém para o céu. Está aqui a passagem, caso alguém queira tirar uma foto ou até mesmo pegar a referência da onde está escrito, para depois estudar, para depois poder ler em casa, né? Então, fazer coisas boas não leva ninguém para o céu. Número 2, somente crendo em Cristo podemos ser salvos. Somente através dele, quando nós falamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, quer dizer que ele é único, não existe outro. Não é Deus e a igreja, não é Deus e eu, não é Deus e eu permanecer na fé. Não, ele é único, é só Jesus. E quando a gente diz que ele é suficiente, estamos dizendo que aquela obra que ele fez lá na cruz, ela é suficiente para redimir o homem. Ele é suficiente. Então não pense você que com os seus esforços você vai estar dando uma ajudinha a Deus te salvar. Não, vou fazer coisa boa aqui com a intenção de ajudar a Deus, né? Porque está difícil ele salvar o homem, ele não consegue, né? Você pode pensar assim, mas não é assim que consegue, não é assim que funciona. Jesus, ele é único e suficiente. Ele é suficiente para salvar o homem. Então tenha isso em mente. Pense da seguinte forma. Alguém te convida para um banquete muito bom. Vai ter de tudo para comer nesse banquete. Coisas gostosas, coisas caras, chiques. Ele te convida. Mas aí você chega lá devagarzinho, com a sacolinha na mão, trazendo um pão com salame. Aí ele chega, ô rapaz, você veio para comer, eu te convidei. E esse pão com salame aí? Falou, não rapaz, isso aqui é para ajudar a comer, né? Vai que falta, ou não sei, né? É para ajudar. Aí o homem vai ficar triste. Poxa, eu chamei você, eu paguei tudo isso aqui, ó, eu comprei, eu paguei sozinho. E é isso que Jesus faz. Pensa nessa dignação. Poxa, eu morri pelos homens e agora essa pessoinha está achando que através das suas forças, através das suas boas vontades, através dos seus bons atos, ela vai conseguir me ajudar a se salvar? Então, lembre sempre, através de Jesus somente, não nós, só através deles conseguimos a salvação. Número 3, após ser salvos, temos o dever, temos a necessidade de fazer coisas boas, a necessidade de praticar o bem. Não apenas atos separados, mas sim uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento, uma transformação. Devemos ser assim. E, número 4, uma vez salvos, salvo para sempre. Então, meu irmão, se você foi salvo, se você já acredita nesse Cristo, se você já conheceu esse grande amor que foi nos dado por graça, e o que significa graça é um favor imerecível. Quando recebemos um presente, não merecemos, como a gente ganha um presente, não merecemos aquele presente. A pessoa deu sem a gente precisar de pagar. Assim também a salvação. Ele nos deu e toda a nossa salvação, toda a nossa confiança e esperança deve estar contida somente nele. Então tenha essa firme convicção de que quando eu partir dessa vida, quando você partir dessa vida, seja por um acidente ou por uma doença, por velhice, você encontrará com Deus. Você vai ir para o céu, usando palavras simples, através dessa salvação que podemos afirmar através de Jesus Cristo. E não baseando a nossa salvação nas forças do nosso braço. O primeiro evangelho pregado lá atrás, no Antigo Testamento, onde que a Bíblia nos mostra que haveria de ter um derramamento de sangue, foi lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, ele pega para ele folhas e cobre a sua nudez. Nudez é essa que representa o pecado. Com a força das suas mãos, ele corta árvores e tenta tampar o seu pecado com essa obra das suas próprias mãos. Mas aquilo não funciona, não presta, aquilo murcha, estraga. E Deus mostra que precisava haver um derramamento de sangue, matando um animal inocente para fazer uma roupa e cobrir a nudez do homem. Então, Deus enviou o seu filho ao mundo, o seu único filho, para morrer, para passar uma vergonha aqui na terra, para caminhar sofrendo. Veio humilde, não para julgar ninguém, não para condenar, mas para salvar. Ele teria todo o poder no momento ali da cruz de chamar uma legião de anjos e tirar ele do meio, matar aquele pessoal todo que estava condenando ele, mas ele não fez isso. Ele carregou sua cruz, ele foi humilhado, ele subiu ali a cruz, foi pregado, sofrendo uma dor não somente física, mas uma dor
espiritual. Ele sofreu ali a condenação que iria cair sobre cada um de nós. Em 3 horas ali na cruz, ele sofre a eternidade que você e eu iríamos sofrer. Ele sofre, estava caiu sobre ele. E a gente pode ver que essa obra que ele fez pode nos salvar. E não podemos pensar assim, que a nossa salvação está contida em nossos braços. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Se alguém chegar e te perguntar, rapaz, mas se o homem foi salvo, aceitou Jesus, foi limpo, e mais na sua vida toda ele cometeu pecados, e às vezes cometeu pecados graves, matou, esse homem vai para o inferno? Meus irmãos, como eu já disse, a nossa salvação está contida com o Pai, está na mão dele, e ninguém nos arrebatará de lá, nem nós mesmos. Então, se você tem essa confiança de fé, você pode falar que você é salvo, e quando partir desse mundo, você vai para o lar, você vai para o céu. E você ainda que está aqui, nesta noite, não sei o motivo que te trouxe aqui. Às vezes você pediu algo a Deus, ou está esperando um sinal. Às vezes você está injuriado. Às vezes você buscou a vida toda na religião, refúgio. Buscou nos prazeres do mundo, refúgio. E foi decepcionado. E você está aqui. Meu amigo, reconheça. A Bíblia, ela nos traz uma palavra central, e essa é Jesus. Essa é a salvação do homem. A vida nossa terrena, por mais que tenha muitos desafios, por mais que ela tenha ainda muitas coisas que nos decepcionam, a maior bênção não é Deus te dar carro novo, tirar as suas tristezas. Essa não é a maior bênção. Deus, ele fez muitos milagres aqui em terra, quando estava vivo. Ele ressuscitou um morto. Mas depois de 100 anos, onde que esse morto que ele ressuscitou estava? Humanamente falando, ele morreu de novo. Lázaro, quando foi ressuscitado, ele morreu de novo. Ele não está vivendo, andando aí até hoje. Ele curou muitas pessoas, mas depois de 100 anos mais ou menos, onde que aquela pessoa estava? Ela morreu. Mas a maior bênção, a maior coisa que ele mostrou para nós, o seu cume, o ápice do seu amor, foi enviar o seu filho ao mundo, morrendo na cruz e nos salvando. Porque aí a gente não resolve apenas o seu problema momentâneo da vida. Ele vai resolver um problema eterno, em que você ia sofrer uma condenação eterna no inferno. Agora ele está te trazendo para a vida, te dando paz, em uma salvação que está contida nele. Então, meu amigo, meu irmão, que o Senhor possa estar iluminando o seu coração. A gente não sabe porque você está aqui essa noite, mas espero que Deus fale ao seu coração e te mostre essa grande salvação que está na sua porta batendo. Uma salvação que está escancarada. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não perecer, mas que tenha a vida eterna. Amém.